Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. Isso aí, hoje a gente recebe aqui um querido amigo, Dr. Aldo Simeonato Filho. Muito obrigada pela sua presença. Uma honra recebê-lo, Dr. Aldo. A honra é toda minha. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu acompanho o podcast de vocês estão fazendo um maior sucesso aí. E eu fiquei muito feliz por ter sido lembrado e por estar aqui conversando com vocês. Vai ser muito agradável. Maravilha. Eu vou ler aqui o pequeno currículo do Dr. Aldo, que não tem tudo que ele já fez aqui nessa vida. Vamos lá. Advogado, formado na Faculdade de Direito São Bernardo em 2005. Especialista em Direito Público e em Direito Previdenciário. Membro efetivo da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo na gestão 19-21 e na gestão agora 2022-2024. Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Caetano do Sul, na gestão 2019-2021. Corregedor da Secretaria Municipal de Segurança de São Caetano do Sul, no ano de 2021. Membro do Rotary Club de São Caetano do Sul. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Muito Rico, feliz de estar aqui com vocês. Que currículo. Vamos lá, doutor Aldo. Nascido aonde? Antes, você está preparado? Para entrar no mérito da sua trajetória de Sim, vida? senhora. Vai contar Vamos tudo? pra cima. Não vai esconder nada? Uma outra coisinha, vai. Vamos lá, é legal falar sobre a vida, sobre a gente, é gostoso. Sobre histórias que inspiram. Isso, é legal. Vamos lá. Nascido aonde? Nasci em São Paulo, né? Paulista. Tive o privilégio de ter nascido no Einstein. Não porque eu sou de família rica. Abastada. Não, mas porque na época meu pai trabalhava na Comgás e ele tinha um plano de saúde que era bom. Eu tenho muita felicidade, foi uma honra, né, ter nascido lá. E na verdade foi até, eu acho que o que salvou minha vida, porque teve umas complicaçõezinhas lá que se não fosse lá era capaz de eu não estar aqui hoje. Se não fosse no Einstein ou no Sírio, talvez... Eu acho que talvez o Aldo não estaria aqui, seria outro convidado. E foi isso, aí eu nasci, sou de 1980, tô com 41 anos, sou de abril, em breve farei 42. E morei muito tempo em São Paulo. Ariano ou taurino? Sou taurino. Ai, Sou do eu dia também. 22. Também? A gente ia perguntar o signo em algum momento. Melhor signo do universo é touro. Olha aí. É isso. Qualquer coisa, né? Não, é ótima companhia, adora sair pra comer, na verdade. Tem coisa melhor, pô. Poxa, assim, eu não me ligo muito em signo, né? Geralmente quando o pessoal fala, você é taurino? Sou. Daí já falam assim, você comilão, gosta de comer. Aí falam que é ciumento, teimoso, né? É teimoso. Não sou teimoso, pô! Mas a teimosia, eu falo assim, é ótimo pra profissão. Meu ascendente é touro. Olha aí. É ótimo pra profissão. Porque se a gente não for teimoso, um juiz, a gente não consegue. Exatamente, é bom. Isso faz parte do advogado, né? Em todas as esferas de atuação. Você tem que, né, ter a sua opinião, impor, né? Claro, sempre com diálogo e também entender o outro. Mas às vezes a gente precisa, né? Ser um pouco mais dar ênfase à situação ali. Incisivo, né? Exatamente, mais incisivo, justamente. E aí me conta, a sua infância depois, você passou aonde? Infância e adolescência? Então, aí, quando eu tinha 7 anos, em 87, o meu pai foi trabalhar na Unicamp. E toda a nossa família foi morar em Campinas. Ai, que delícia. E, nossa, eu sou apaixonado por Campinas. E tanto que aí a gente morou lá até 1996, mais ou menos. Foi quando eu tava na época do colegial. Eu tava indo pro 3º colegial, né? Tava indo pro último ano do ensino médio, né? E daí a gente morou muitos anos em Campinas, fiz colégio lá e até hoje tenho muitas amizades lá, grandes amigos meus dessa época, cada um trilhou um caminho. Eu tenho pouquíssimos amigos advogados, a maioria foi pro lado da medicina, outras áreas assim, então, por coincidência, eu sou um dos únicos advogados assim desse grupo de amigos da escola, né? Uhum. E é até estranho, porque hoje em dia a gente tá tão envolvido na profissão, OAB, essas coisas, que a maioria dos nossos amigos acabam sendo advogados, né?
Então, mas essa galera aí até, às vezes até o papo é meio estranho, né? Porque a gente é tão acostumado a conversar com advogado, já acha que sabem, né, algumas coisas da nossa área e aí às vezes o pessoal vem consultar coisa que nem é da área. Outro vem falar de cirurgia, né? Direito médico. Isso. E aí, assim, mantenho essas amizades. Foi um período muito bom da minha vida ter morado lá. Campinas é uma cidade muito gostosa, né? E, poxa, adoro passear lá. Às vezes vou passar fim de semana. Poxa, é um passeio que eu gosto muito de fazer. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu tava acho que indo pro segundo colegial. Não, eu tava indo pro terceiro colegial mesmo. Aí eu vim pra Santo André. Né? O meu pai, eu tenho uma história aqui. O meu pai, ele veio trabalhar no Semasa. Meu pai veio, ele é advogado também, ele veio ser coordenador jurídico do Semasa. Tá. Era na época até do Celso Daniel, tudo. Então, assim, aí a gente veio, aí foi uma época um pouco difícil da minha vida, porque eu já estava acostumado com a situação lá, já estava, né, tinha meu esquema, meus amigos, tudo, e aí eu vim pra cá e foi uma adaptação um pouco difícil, né. Eu estranhei, tanto que eu nunca tinha repetido de ano. Eu repeti o último ano, o terceiro colegial. Eu vim estudar no singular, daí depois eu fiz de novo o terceiro ano no Colégio Arbus. Mas foi uma época bem difícil. E é uma época também que a gente sofre muita pressão, né? A gente, você precisa escolher uma profissão, que é algo pro resto da vida. Pra mim foi bem difícil essa época, né? E tanto que quando eu fui prestar vestibular, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu fiquei em dúvida entre duas áreas. Fiquei em dúvida entre psicologia e direito. Eu também. Eu fiquei bem assim, sabe? Eu gostava muito de psicologia e... Papai pesou? Pesou. E direito e psicologia tá ligado, Tem né? uma ligação, né? A gente é meio psicólogo, né? E então, assim, eu fiquei bem em dúvida na época, mas realmente pesou o fato do meu pai ser advogado, a gente conversava bastante sobre isso. E eu vi o direito com mais possibilidades para minha carreira, né? Eu poderia, sei lá, estudar para ser promotor, estudar para prestar concurso, ser juiz, enfim, né? Defensor, tem tanta coisa que a gente pode... O direito, ele te dá essa... Então, eu acho que é um leque muito grande. de oportunidades. Eu falei, eu com certeza em algum lugar lá eu vou me encontrar, eu pensei, né? E foi o que acabou pesando mesmo para eu prestar direito. E aí eu estudei na Direito São Bernardo. Você fez Direito São Bernardo. Estudei lá na Direito São, também tenho muito orgulho Mas disso. calma, quando você fez Direito São Bernardo, você começou a trabalhar, estagiar em que ano? Desde o primeiro ano. Desde o primeiro? Desde o primeiro. Como o meu pai, ele tava aqui no jurídico do Semasa, ele falava, você vem pra cá e você fica aí com ele e você vai aprendendo. Então, mas desde antes da faculdade, eu comecei a estagiar, sem brincadeira, acho que antes mesmo de começar as aulas. Eu já vinha com meu pai, ficava lá, aí ficava com os advogados, com os procuradores, fiz amizade com eles, com os estagiários. Vixe, foi uma época legal daí. Aí eu comecei a me encontrar, né? A faculdade também foi um período bem legal da minha vida. Foi muito gostoso, fiz grandes amizades que a gente tem até hoje. E desde o começo estagiando. Então, aí no começo eu vim aqui pro Semasa, depois eu estagiei na área trabalhista um pouquinho, num escritório lá na Paulista, na Alameda Santos. E consegui, assim, pegar várias áreas, né? E aí, de repente, é onde que eu caí? No direito previdenciário. Tá. Parece que o direito previdenciário, né? Eu sei que a gente vai chegar nisso, mas parece que ele tem um imã, assim. Calma. Calma. Quando você terminou a faculdade, aí você estagiou, então você viu os dois lados, né? O estágio público, que seria Isso. Eu fiz estágio que lá eu nem era estagiário lá, né? Eu só ia. Mas assim, eu tava lá, comecei a frequentar fórum, comecei a aprender algumas coisas, mas eu não né? Precisava prestar um concurso lá, eu só tava indo mesmo e tal. Acho que meu pai me dava uns trocados pra eu comer uma pizza. E assim, mas eu cheguei a fazer estágio, sim, na área pública, na Procuradoria-Geral do Estado. Eu fiz Procuradoria-Geral também? Fiz. Você fez aqui em Santo André? Não, eu fiz em São Paulo, fiz ali na Rangel Pestana. Sei. Fiz a Procuradoria Fiscal. Eu lembro que tinha um pessoal que fazia lá. Fazenda Autora, Fazenda Ré. Ah, que legal. Eu fiz em Diadema. Olha, Eu ia lá pra Diadema.
Ixi, comia tanto dogão ali na estação. Ninguém imagina, né, as coisas que a gente passou na vida. De São Bernardo, então eu provavelmente saiu da Isso, faculdade. Isso mesmo. Ia direto, É, né? isso. Então você viu os dois lados. Você viu o escritório particular, qual Vi. que era a dinâmica, e viu também o órgão público, como que funcionava, né? Isso, eu fiz estágio em alguns escritórios, né? E depois eles faziam um concursinho, né? Daí prestei um concursinho, passei e fiquei lá um bom tempinho. Até um pouquinho depois que eu me formei, eu continuei lá. Era bom, sabe? Eu ficava com uma procuradora e ela me dava uma certa autonomia. Aprendi bastante lá, foi legal. Uma época boa. E exame de ordem. Ah, legal. Esse é um tema importante também, né? Saber que área que você Se escolheu. foi de pro exame. primeira, se Como é que Não foi? passei de primeira. Não. Não. E também foi uma época difícil também, porque você se forma, você praticamente não é nada, né? Não. fica num limbo, Você né? fica num limbo, Você não é estagiário, você não é advogado, você fica ali. Aí vem aquela pressão de todo mundo, né? E aí, passou, não sei o quê. E aí, na primeira vez que eu prestei, eu não sei, eu acho que de repente eu não dei a importância que tinha no sentido de me dedicar mesmo. Eu achei que ia prestar prova e tal, ia dar tudo certo, mas não é bem assim. Eu acho que o exame não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que se dedicar. Se você não se dedicar, você não vai passar. Né? Se dedica que você passa. É claro, tem algumas pessoas que eu conheço que nunca chegaram a passar, mas aí às vezes já entra um bloqueio psicológico, né? Às vezes a pessoa fora do controle, chega na hora da prova, dá um branco, não consegue. Eu já acho que é uma outra questão, não de inteligência, de estudo. Eu acho que às vezes envolve mesmo a pessoa, ela já não acredita que ela vai passar, né? Até porque quando você presta algumas vezes, você já vai pegando os macetes da prova, né? Você fica mais ligeiro. Tem manha também, né? Prova. E aí eu lembro que eu não passei na primeira. Eu acho que precisava fazer 47. Fiquei por uns 2, 3 pontos, assim. Alguma coisa assim. Fiquei arrasado, né? Nossa Isso que eu ia Senhora. falar, pesou. Pesou. Senti pra caramba, né? E aí Bom, falei, agora, né? Agora eu vou estudar que nem um filho da mãe aí. Agora eu vou me matar nisso aí. Aí eu me inscrevi num cursinho, fiz cursinho. Aí eu já tinha parado o estágio, então eu nem tava trabalhando na época mesmo. Estudando. Aí falei, bom, vou focar nisso. Eu estudava o dia inteiro. Estudei o dia inteiro. Aí veio a prova de novo, né? E é o que eu falei também, é ruim porque você tem muita pressão, tanto da família, e ainda que a minha família é de boa, né? Sou muito grato, assim, que os meus pais são bem tranquilos, mas existe uma pressão, e pressão interna, né? E outra também, você começa a ver o pessoal que se formou com você A passando. galera já correndo, já advogando, interno. Você fala, oi? E sei lá de bermuda estudando lá. Só, meu Deus, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi isso, né? Eu peguei e falei, bom, agora vamos parar a vida e vamos fazer isso aqui, resolver isso aí. Aí eu fiz o cursinho, prestei a prova, passei bem na primeira fase. Lembro que fiz 70 pontos. Nossa, fui super bem. ótimo. Aí falei, agora vai, beleza. Aí... E é engraçado porque é um estudo totalmente diferente para a segunda fase, né? Como se fosse outra coisa. Aí beleza, comecei a estudar, tal, chegou o dia da prova, eu escolhi criminal. Opa! Eu nunca trabalhei com criminal, nada assim. Você achou que eram menos peças. Mas era que tinha menos possível. Eu falei, como que eu vou fazer cível com tudo isso de peça? Com 30 peças, Não tinha como. 40 recursos. É lenda que tem tudo isso de peça. Poxa, mas cível é muito abrangente. Muito! Pensa Pode cair bem. de tudo! A gente passa aqui, vai passar o podcast inteiro falando, a gente não vai conseguir nomear todas as áreas. Hoje em dia até fashion law, tá? Pô, cai uma peça de fashion law. E aí, Aldo? Me ajuda, pô. Aí eu peguei e falei, bom, cível não vai dar. Trabalhista eu tinha uma certa experiência, mas Porque bem você pouco. estagiou Poderia um ter pouquinho, sido. Mas, não, acabei escolhendo criminal, né, penal. Penal. Falei, bom, aí, foco, vamos estudar. Beleza, chegou lá no dia, eu lembro que eu fui com uma mala de viagem. Enfiei tudo que tinha livro lá. Código, lá, tudo. Uma linha e tal. Beleza, aí comecei a fazer a prova. Eu não sei o que aconteceu, em algum momento eu me perdi com o tempo. Eu achava que tinha 1 hora a mais, mas eu perdi 1 hora nesse tempo, sabe? Daí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu tinha que responder as questões.
Aí respondi as questões super na correria e tal. Eu falei, meu Deus, agora eu não sei o que vai acontecer. Agora eu não sei, vamos colocar nas mãos de Deus aí. Aí, beleza, aí chegou lá, pum, resultado, reprovado. Falei, não acredito. Cara. Mas quando você prestou, já tinha aquela chance de prestar 2 vezes a segunda fase? Não, tinha que começar tudo de Porque novo. agora é assim. Hoje em dia você já cai na segunda. Você consegue absorver a nota da primeira. 2 vezes. Você garante aquela nota. Você vai pra E repescagem. aí você vai pra uma repescagem. Não, na nossa época, não. Não tinha isso aí, Você não. começava do zero de novo. Começava a dar pela primeira fase de novo. Mas aí o que acontece? Aí eu falei, não, mas não é possível. Eu lembro que, na época, deu uma... É que eu não lembro muito bem, mas poderiam ser 2 peças, né? Dava dúvida e eu acho que escolhi até errada nesse caso. Falei, ferrou, né? Aí eu peguei a prova e falei, bom, peraí, ó, aqui tá, acho que dá pra recorrer aqui, né? Aí fiz um recurso, até fui no cursinho, conversei com o professor, me auxiliou, tal, beleza. Mandei o recurso, mas falei, recurso os caras não vão nem olhar, né? E mandei lá, e aí um belo dia entro pra ver na internet e pá, aprovado. Passei! Tinha que ser com emoção, né? Foi na raça ali. E aí foi assim, passei, né, a segunda vez que eu prestei. Mas assim, não tenho vergonha nenhuma disso. Acho muito bacana quem passa de primeira, valoriza. Eu acabei de passando de primeira na primeira e na segunda, assim. Falei, vou fazer. Fiz e passei direto. Não, então... eu valorizo pra caramba. Acho que a pessoa tem que se orgulhar mesmo. Eu não tenho esse orgulho, né? Mas também, do Mas jeito é a coisa foi mais bacana. normal do mundo. Pra todo mundo que tá assistindo a gente, é super normal. Eu passei na terceira. Olha aí. É super normal. E assim, Ó, primeira, segunda, terceira. Aí, não. eu ficava louca da vida quando eu escutava histórias assim. Mas eu fui assim de ressaca prestar minha segunda fase e passei. Não é bem assim. Tudo bem, né? Legal. Mas eu acho que a gente cria um mito de que é a coisa mais importante do mundo passar de primeira e tal. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas ouvem a gente, né? Você vê, a gente tá gravando aqui, isso vai cair. Alguém vai ver e vai falar, pô, e isso exerce uma pressão nas pessoas que estão prestando, falar, ai meu Deus, se eu não passar de primeiro, eu sou burro pra caramba. Não, eu vou até deixar um beijo pra uma amiga minha, a Vanessa, que foi a Vanessa que falou que eu tinha que fazer a inscrição pra prova da ordem. Porque eu peguei e falei assim, não... Tava desencanado. Nós éramos em 4 amigas na faculdade. E eu falei, vocês prestem, porque eu não me sinto preparada pro exame de ordem. Então eu vou estudar, olha a mentalidade, vou estudar pra depois prestar segura do que eu vou fazer. Aí as 3 olharam pra minha cara e falaram, Vai lá. claro que não, você vai prestar com a gente. E aí, se você não passar, aí você vai atrás de um curso e se prepara. E aí, acabei prestando e passei. Eu acho que você foi tão tranquilona. Não, eu fui assim, falei, Você foi desencanada. se eu não passar, não passei, eu vou estudar e tal. E aí, acabei passando. Vanessa, obrigada, viu? Porque ela foi no último dia de inscrição, me pegou pelo braço e falou, você vai se inscrever. Falei, para, eu vou fazer o outro. Não, você vai fazer. E ela foi comigo no banco pagar taxa. Então, Van, obrigada, viu? Valeu, Vanessa. Valeu, Vanessa. Eu acho que, né, que existe essa pressão de passar de primeira e aí tem esse negócio, olha, não passou de primeira, é burro, sabe? Não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Tem que ter vergonha, né, de ter passado numa segunda, numa terceira e mais ainda a ver. E o nervosismo, é o que você falou, o lado psicológico, não é só saber a matéria ou se sentir preparado. Eu não me sentia preparada. Tanto é que eu falava, não, eu acho que eu tenho que estudar mais, porque eu acho que pra OAB eu preciso estudar especificamente pro concurso, pra prova da ordem, né? Como se fosse um concurso. Isso mesmo. Né? Como se fosse uma prova de direcionado, concurso. né? E aí, o psicológico influencia muito. E assim, eu vejo que a prova da ordem é o primeiro concurso que a gente realmente presta no direito, assim, né? A gente tem que fazer uma preparação. Assim, hoje em dia é FGV, ver o que a FGV que normalmente pede. É igualzinho uma preparação de concurso, É verdade. Pegadinha, você não tem qual a linha de raciocínio que eles usam, isso, exatamente. né? Não adianta Estilo sei da lá prova. com uma corrente minoritária e achar que você vai, porque não vai, né? Então aí você vai estudando o perfil pra se dar bem.
E eu acho que aí tem um paralelo importante, né? Eu falei dos 2 períodos que foram difíceis na minha vida, que foram períodos ali que eu era, relativamente jovem, e são períodos de decisão, né? E então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que até a educação tem que rever alguma coisa nesse sentido, preparar melhor, né? O pessoal que está ingressando nas faculdades. Isso tem que, não é minha área, né? Nem entro a fundo nisso, mas eu acho que o pessoal que é envolvido com educação tem que repensar bem isso, né? Dar um suporte bacana emocional. Porque a gente não tem maturidade naquela época. Nenhuma. Não tem maturidade. Muitos professores, assim, a gente tem as matérias na faculdade e não é a matéria que... É a matéria que cai no exame, mas não é a mesma abordagem. Da mesma forma que você estuda na faculdade, A exatamente. faculdade muitas vezes não te prepara para o exame da ordem. Né? Eu tive poucos professores que davam questões de OAB nas provas para já dar ainda uma base, mas não são todos que fazem isso. Verdade, por isso que eu não me sentia preparada mesmo, não. E eu acho que, não sei, de repente as faculdades deveriam ser mais genéricas no começo, né? No primeiro, segundo ano, para daí, se a pessoa eventualmente quiser mudar, já se encaixa numa outra, porque eu lembro, na faculdade muita gente desistia no começo. Mas ainda mais porque é muito teórico, você via sociologia, filosofia, e tinha gente que não curtia, né? Então aí a pessoa fala, eu tô aqui, eu não vou mentir, até o fora. segundo pra mim foi bem complicado. Primeiro ano, quando tem filosofia, Eu falei, não, eu vou pro que eu queria. Teoria geral do Pra outra coisa, Estado. eu vou pra outra coisa. Nossa, essas coisas, nossa. Porque depois eu vou contar que foi minha mãe que me obrigou a fazer direito. Mas enfim, não é meu podcast. A questão... Eu vou desistir disso aqui, ou porque eu quero mesmo, porque não vai dar certo. A questão é que daí no segundo ano você começa já a ter contato com as matérias. Mas no terceiro, você se apaixona pelo direito e nunca mais você vai largar. O terceiro é que o bicho pega mesmo. O terceiro, eu falei... É o lugar certo. Eu tinha mesmo que estar aqui. É incrível. Do terceiro em diante, você fala... não, é porque daí já é do específico do específico, não, aí é demais. né? Aí você já começa, por exemplo, o Você pega empresarial, gosto. você já tá avançado no empresarial. Começa a ver propriedade intelectual, que é a parte mais legal. Ver família, sucessões, Nossa, toda eu tive essa direito parte. agrário. Olha. Eu tive direito agrário. E eu acho que, e realmente... Tive notarial e registral. Ô, louco. São Judas naquela época, ela tava assim, um pouquinho à frente. Vanguarda. E realmente, né, no terceiro ano você vira a chave, porque no primeiro e segundo tá bem teórico ali, e tal, e no terceiro, de repente, pá, né? Não, aquilo dá um... Cai no direito mesmo. Cai no mundo jurídico. Aí você fala, é aqui que eu quero estar, né? É aí que continua ou não. Separa, né? Separa quem vai seguir mesmo a área ou não, né? É verdade, é bem assim. Aí você passou no exame de ordem, o que você foi fazer? Então, uma coisa... Aí você já era advogado. Aí já era advogado, várias causas, ganhando dinheiro. Não, é que a gente acha também que passar no exame da ordem vai ser a solução dos É aí que começa o problema. Pagar anuidade. Mas a vida é assim, né? Você sai de um problema, entra em outro e vai seguindo assim. E aí começou realmente um outro problema. A princípio, o que eu fiz foi algo bem legal. Eu falei, eu vou fazer um aninho de Damásio para rever todo o conteúdo da faculdade, né? Porque a faculdade, às vezes, você tá na correria, ou não tem maturidade no começo, tal. Eu falei, eu quero rever tudo que eu vi. Aí eu fiz um ano de Damásio. Estudei lá. A princípio, a minha ideia era prestar concurso. Eu falei, acho que eu vou prestar concurso, seguir a carreira pública e tal. E eu comecei estudando, mas assim, precisava ganhar dinheiro também, né? Não dava só pra eu ficar estudando. E aí eu comecei a trabalhar em um escritório, que por sinal, foi um escritório aqui em Santo André. Eu trabalhei muito tempo aqui em Santo André. E aí eu comecei a trabalhar no escritório do Wilson Miguel. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele veio a falecer... Acho que o ano passado. Foi, isso mesmo. Foi no ano da pandemia. Não sei se foi 20 ou 21. Eu acho que foi no ano passado. Isso mesmo. Fui até no velório, tinha muita consideração pelo Wilson. Ele era muito querido, né? Ele era assim, ele tinha um trabalho social forte também. Ele era um cara bem bacana, um cara bem diferente, que ele era muito na dele, assim, também. Mas ele era uma ótima pessoa. E foi uma grande experiência para mim, né? Você foi trabalhar que área no escritório Na dele? área previdenciária. Já.
Eu fiz estágio em Previdência e aí parece que quando você entra ali, você não sai daquele mundo, você fica preso, assim, né? Tipo um Nárnia, assim. E aí... Não, mas também aquela época foi difícil, quer dizer, foi boa, assim, mas foi difícil porque eu não tinha carro. Aí como eu fazia? Eu morava em São Caetano, aí eu vinha de ônibus pra cá, entrava às 8 horas no escritório, aí ficava até às 6 horas, descia a pé até a estação aqui de Santo André, pegava um trem, metrô, até chegar no Damásio, lá na Liberdade, na sede lá, e aí voltava à noite, que era quando todo mundo entrava brigando pra sentar no trem, aquela loucura lá. E daí chegava aqui, era 11h30, meia-noite e tal. Puxado, né? Poxa, aquela época foi puxada, foi difícil. E aí eu trabalhei 2 anos, uns 2 anos e meio mais ou menos lá no Wilson. Foi uma experiência muito grande, porque lá o volume é grande, então você tinha você pegava muito as manhas, né, da prática. E era legal, era assim, era uma galera legal que trabalhava lá. Então a gente saía pra fazer happy hour, era todo mundo assim, unido. Eu fiz muitas amizades, inclusive também, que até hoje. O próprio Fernando, que você conhece, amigão meu, conheci lá. Aí assim, beleza. Falei, bom, juntei um dinheirinho. Falei, quer saber? Eu acho que não tem muito futuro aqui e tal, vou voltar a estudar para concurso. E aí, assim, foi engraçado, porque eu me matriculei no Marcato para fazer aquele curso anual também. Falei, bom, agora eu vou focar total, tal. Então, comecei e tal, estudando. Aí me ligam do escritório do Fábio Tertuliano, vocês devem conhecer. Conheço. E aí falei, bom, vamos lá, né, vamos ouvir. E a proposta era, tipo, para ganhar, acho que mais que o dobro do que eu ganhava no Wilson. Eu falei, vamos embora, né, vamos mudar os planos, já Concurso, né? Que concurso em gaveta. Lá. E foi legal, quando eu entrei no escritório do Fábio, era um escritório bem pequeno. Acho que não chegava a 10 funcionários. Com funcionário, com advogado, com estagiário, tudo. Atender com tudo, Tudo. E também era aqui em Santo André, né? E aqui no bairro Jardim, é um lugar que eu gosto bastante, né? Acho bem gostoso. E próximo de São Caetano. Pertinho de São Caetano. Bem melhor do que ir para São Paulo, em termos de trânsito, né? Tudo. E aí eu vim trabalhar com o Fábio. Também foi muito legal. Fiquei, assim, no total... Eu fiquei 10 anos no Previdenciário também. Previdenciário também. Não, o bichinho do Previdenciário te mordeu. Não, nunca mais. Nunca mais largou. Assim, eu advoguei fora do Previdenciário, mas em coisas bem esporádicas, bem um caso ou outro pincelado. De um modo geral, assim, sempre foquei muito na Previdência. E aí foi legal, porque... Bom, trabalhei lá, cresci junto com o escritório. O escritório hoje acho que tem mais de 40 funcionários. E só que nesse meio tempo, nesses 10 anos, por 2 anos e meio, eu resolvi ir pro interior. Então eu fui morar na cidade de Sumaré. Eu tenho um amigo muito próximo que fez faculdade com o meu irmão, que é de lá. E eu tinha vontade de montar um escritório e tal, e conversando com ele também queria, ele trabalhava no escritório. Vamos montar um escritório? Ah, vamos! O bom do jovem é que não tem medo, né? Ele é destemido, né? Aí eu peguei e fui morar lá. Morei 2 anos, adorei, 2 anos e meio, adorei morar no interior, moraria de novo. E que é uma outra vida, assim, em termos de qualidade de vida. Qualidade de vida. Pô, eu lembro, foi engraçado, quando eu mudei, pra chegar no escritório dava, não dava 5 minutos, dava uns 4 minutos. E eu, assim, pô, o escritório era meu e dele, não tinha horário, né? E eu chegava no trânsito, eu ia desesperado, brigava 2, 3 vezes até chegar no escritório, tocava... Porque 1 minuto vai... Tem outro ritmo lá. E eu ia naquela loucura nossa aqui, sabe? Até eu falava, peraí, não é assim, né? Até eu abaixar um pouco o ritmo e entrar no ritmo de lá, levou um tempo e foi ótimo, sabe? Foi uma experiência... Até hoje a gente tem coisas lá no escritório, ele continua no escritório. Eu acabei resolvendo voltar, porque os meus pais foram, depois eles voltaram pra cá também. Filho único? Não, tenho 2 irmãos. Mas tem uma relação muito próxima com os meus pais. E aí, eles resolveram voltar. Eu falei, e aí? Eles falaram, e aí, você vai continuar aqui, vai voltar? E aí eu falei, não sei. Daí eu fiquei naquele dilema, né? E agora, eu fico aqui, eu volto, o que eu faço? E aí numa dessa, eu conversei com o Fábio. E o Fábio falou, pô, você vem pra cá. Aqui você tem as portas abertas.
E graças a Deus, essa é uma lição importante que eu sempre tive na vida. Sempre sair pela porta da frente. Né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente, né, tem que sempre... Bom, sempre procurei agir assim, graças a Deus, sempre sair pela porta da frente. E aí, pintou essa oportunidade de novo no Fábio. Eu falei, eu vou voltar então. E aí acabei voltando. O que estava rolando lá acabou continuando, né? O Rodrigo, que é meu sócio lá, um irmão meu, ele continua até hoje. Até hoje a gente ainda tem alguns contratos com empresas. Aí lá eu acabei expandindo um pouco os horizontes. Né? Quando você tem escritório é diferente. Que aparece de tudo. Eu quero me separar. Morreu minha avó, vamos fazer um inventário. Né? Vai aparecendo essas coisas. Você tá lá, você fala, por que não? Vou estudar, né? Vou prestar um serviço digno e vamos embora, vamos para cima. Então aparecia bastante coisa. A gente chegou até, assessorava empresas, inclusive empresas até hoje a gente tem contrato lá. Então foi um período muito legal. Nossa, eu achei morar no interior sensacional. Eu já tinha essa experiência de Campinas, né? Sumaré é uma cidade muito menor. Campinas é uma cidade grande no interior, né? Exatamente. Campinas é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Um monstro. É um monstro. E Sumaré já é totalmente diferente, é uma cidade menor, né? Mas foi um período bem legal. Daí, enfim, voltei pra cá e fiquei no Fábio, trabalhando no Fábio. Isso foi em 2018. E... beleza, né? Continuei no Fábio, mas eu sempre tive vontade de trabalhar por conta, né? Muito legal, sou muito grato ao Fábio, mas eu sempre tive essa vontade em mim. E aí aconteceram algumas situações na minha vida que meio que me empurraram a seguir pelo caminho próprio. Uma delas foi quando o João Paulo foi eleito presidente na OAB em São Caetano. Eu já tinha amizade com o pessoal, frequentava festas, o próprio Adilson, que era o presidente anterior, tinha amizade e tudo, frequentava bastante, mas nunca frequentei a OAB em termos de trabalho, né, de ter uma comissão, enfim, alguma coisa assim. Era mais de relacionamento com as pessoas, de festa, mais lazer. E aí, quando o João entrou, ele me chamou para conversar, ele falou, Aldo, quero que você assuma uma comissão, né? E aí eu falei, claro, vai ser maior prazer, maior honra. E aí eu comecei, né, a frequentar a OAB, e você frequentando a OAB, você passa a ter muita visibilidade, né? E calhou, a minha comissão é que agora ainda tá para nomear tudo, mas eu acredito que vai seguir mais ou menos a mesma linha, né? Mas a minha comissão era de processo previdenciário, que enfim, a área previdenciária. E foi na época que teve a reforma da Previdência. Nossa! Então, assim, tudo era previdenciário, E né? responsabilidade, todos os eventos, queriam fazer eventos, e aí a gente chegou e fez alguns eventos, alguns cursos, palestras, porque eu sempre vi o papel, né, da comissão, um papel de você qualificar a advocacia. É um papel muito importante. As comissões elas são o coração da OAB, o que conduz a OAB, né? A OAB, né? Exatamente. Então, assim, eu falei, é uma responsabilidade grande, a gente tem que promover cursos, palestras, seminários, né, para promover a qualificação das pessoas, dos advogados. Sim. E é bacana porque isso é um impacto que é direto na sociedade, né? Exato. Uma advocacia qualificada, ela representa bem o cidadão e dá dignidade, dá cidadania. Isso é muito importante. Eu sempre vi esse papel social da advocacia e foi sempre isso que me moveu na advocacia. Né? Por isso que é fazer a diferença na vida das pessoas. A pessoa está passando necessidade, tem direito a um benefício, vamos lá. Você consegue resgatar a dignidade da pessoa. A pessoa tá sem receber nada. E ela nunca mais vai esquecer seu nome. Esquece. Né? É uma gratidão que eles sentem. Nossa, né? a gratidão de você ligar para a pessoa, foi concedido seu benefício, pessoa precisando. É uma coisa que não tem preço, né? Tá muito acima dos honorários.
se você vê a coisa da grana à frente disso, você tá errado. Né? Tem coisa que vale muito mais. É lógico, eu não vou ser hipócrita. A gente precisa de Os dinheiro. honorários é o nosso né? salário, A gente exato. vive disso. A gente vive disso. Né? Não só pra gente usar no lazer, mas pra gente pagar convênio médico, pra gente Se pagar manter. as nossas Comida, contas. tudo, né? Tudo, colocar comida na mesa, exatamente. Então, assim, eu adoraria advogar de graça, fazer só pro bono, mas a gente precisa, não dá, né? Gente. E então, assim, todo esse contexto de me envolver com a OAB e calhar de estar numa área que estava bem, né, bem em evidência na Na época, época. isso acho que fez com que eu aparecesse um pouco, né? A gente tem amigos que têm televisão em São Caetano, na verdade nem conhecia, né? Mas aí chamaram a gente, então a gente aparecia aqui, aparecia ali. Também São Caetano, falar, é o nossa, ovo. Então, e aí, enfim, a vida sempre tem várias coisas, né? Então, assim, a OAB, o fato de estar na área previdenciária, que era uma área em destaque, tem ido Você um pouco também atrás. fazia palestras, né? Você palestrava muito na área também. Também, eu palestro na área, gosto de falar sobre previdência, sobre as novidades, essas coisas. Então, assim, tudo, né, vai acontecendo, uma coisa vai puxando a outra, tal. Aí pintou a política na minha vida. Uma coisa também que eu nunca imaginava, nunca tive relação com política, nada. E aí, eu tava no Fábio, mas assim, tinha muita coisa acontecendo na minha vida, né? E até acabava ficando um pouco travado, porque lá no Fábio eu tinha um contrato de exclusividade. Então eu ficava um pouco travado, porque começa a aparecer, né? As pessoas, previdenciário, pô, viu o Aldo e tal. Aí começa... Vira referência na área, né? E as então. pessoas começam a te procurar. Não que, né, eu seja o advogado previdenciário, mas porque você aparece um pouco ali e as pessoas lembram, né? Associam. Então aí começou a aparecer muita coisa, eu já estava com vontade de montar meu escritório, né, de caminhar por conta própria, e aí eu recebi alguns convites para sair candidato a vereador, algo que, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça. O primeiro convite eu dei risada, falei, você tá brincando. Aí, assim, conversei com a Lilian, conversei com os meus pais, e todo mundo falou, por que não? Vai fundo, pô. Né? Política... Não já tem, né? O que vai acontecer? É claro que, pô, quando você resolve sair candidato, você fica morrendo de medo, né? Mas, pô, será que o pessoal vai votar em mim? Você sabe que pai, mãe, irmão até você vai fala, votar. Você fala, bom, aqui eu garanto aqui. Mas é duro, né? Parece que não, mas é uma, pô, né? Se for sair por sair, tudo bem, mas né, você acaba levando a sério. E aí, quando eu resolvi sair candidato, eu fui conversar com o Fábio, né? Precisava passar essa situação pro Fábio. E falei, Fábio, eu vou sair candidato, tal, né? Já era época de pandemia até, porque foi tudo bem em cima. Acabei me filiando, assim, no último dia, sabe esses negócios loucos, assim? E aí eu fui conversar com o Fábio, e foi engraçado até. Eu falei, Fábio, eu vou sair candidato. Fábio, pra quê? Pra OAB? Eu falei, não, Fábio, não é nem época de eleição da OAB ainda, não. Aí eu falei, não, você é candidato a vereador, né? Sério, pô, que legal, tal. Daí ele já falou, acho que vai ficar complicado, né? De conciliar de conciliar. tudo. E foi bacana, porque ele teve a ideia que era a ideia que eu ia sugerir. E o Fábio é um cara muito legal, tenho uma grande consideração por ele. Ele falou, Aldo, beleza, vamos reincidir, porque eu era seletista lá, né? Vamos rescindir o vínculo. Mas eu quero ainda que você cuide de alguns casos, algumas coisinhas, tal. Então, assim, era justamente o que eu tinha em mente. Ideia, porque eu falei, bom, eu vou poder caminhar... freelance Exatamente. aqui e vou ter tempo pra cuidar. E o mais importante, eu tenho um dinheirinho pra pagar minhas contas, né? Dinheirinho certo, vai. Eu tenho um dinheirinho ali, beleza, continhas pagas, e aí o que vier, já, né, a gente vai atrás com um pouco mais de calma, não com aquele desespero de ter conta atrasada, né? Então, assim, foi a solução ideal. E aí Uhum. na verdade, eu trabalhei mais um pouco no Fábio, até acho que outubro, não, acho que foi setembro, quando começou a campanha. De 2000... Agora de 2020. 2020. E aí eu comecei a
Eu trabalhei até quando começou a campanha acho que foi 45 dias, então acho que foi até setembro, final de agosto, setembro, alguma coisa assim. Aí começou a campanha, eu larguei tudo na minha vida, foco total na campanha. E Como foi fazer campanha durante a pandemia? loucura. É. Até o Fernando, esse amigo que eu falei, ele tem um escritório aqui em Santo André com a irmã dele, a Luciana. E ele largou tudo na vida dele para ficar do meu lado nessa época. Então foi muito louco, porque a gente ficava o dia inteiro e saía na rua, ia entrando em comércio, ia atrás de quem a gente conhece, Feira fazia livre. listinha feira, comia pastel na feira. Candidato raiz. E aí fiz uma campanha ali, honesta, a gente criou umas propostas, foi bem bacana. Uma experiência que, assim, eu recomendo para todo mundo, porque primeiro que você separa o joio do trigo, você vê quem é quem na sua vida, quem vai estar do seu lado, quem vai estar correndo junto com você, né? Então, assim, para mim foi um negócio que eu vi assim, sabe? Se um dia eu tiver ali na sarjeta, eu sei que as pessoas vão estar do meu lado. Uhum. Então e assim, é engraçado, porque você cria uma certa inimizade com algumas pessoas Natural. instantaneamente, né? É. Só o fato de você ser candidato, política é espaço, né? Então as pessoas às vezes se incomodam com isso. Já falar, esse aí. Ou então, pô, eu sou candidato, achei que ele ia me ajudar, então assim, agora a gente vai disputar voto, é tudo uma disputa, né? Então assim, e aí chegou num ponto que tem algo legal que eu queria contar também. Você vai me cortando aí, que às vezes Não, eu pode me empolgo. falar, pode falar. E, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila e sempre, né, por exemplo, sair candidato, quer queira, quer não, é um ato de coragem. Porque você sabe que você vai se inviabilizar com muita gente, né? Então, assim, eu sempre fui, se fossem outras épocas, eu jamais encararia uma dessa. Porque eu falava, não, eu vou arrumar problema com um monte de gente. Eu sempre paguei pra não ter confusão com ninguém, né? Eu gosto de estar bem com todo mundo. Claro, ainda gosto. Mas hoje em dia, se tem alguma coisa que eu acredito, que acho que será válida, eu vou até o fim. Uhum. Né? Não jamais trataria alguém mal, desrespeitaria alguém, mas se eu tô convicto, eu jamais passaria por cima de alguém, mas eu sigo o meu caminho, entendeu? Se vai incomodar alguém, Sinto muito. sinto muito, não é minha intenção. Se quiser conversar, a gente caminha junto, tenta achar aqui, né, um caminho pra gente correr junto, mas não vou deixar de fazer as coisas que eu acredito por medo de sei lá, de não agradar todo mundo, né? E é engraçado, aí entra uma experiência muito importante na minha vida. Pode até parecer ridículo, assim, para algumas pessoas que eu conto. 2020, foi 2020 que começou a pandemia, né, em março. Isso, em março de 20. Em janeiro, eu fiz uma viagem para África do Sul. Era época de recesso e tal, fui para África do Sul com a Lília. E lá... Ai, que delícia, tem os pinguins lá, né? Isso, tem pinguins, tem... Na África do Sul, Vinícolas, né? então tem a região das vinícolas, safari. Então é uma viagem que você é. tem um monte de coisa legal. Uma viagem cheia de turismo, Aventura, né? E aí te dá várias opções. Então, e aí entra, você falou a palavra certa. Indo de um lugar para outro lá, a gente passava por uma ponte que tem um salto de bungee jump. E acho que por um tempo foi a maior do mundo. Foi a maior do mundo, Mas né? eu sei, é uma das. Acho que já tem umas outras maiores, mas enfim, é uma das maiores. E eu nunca imaginava que eu ia saltar, eu nunca me liguei nessas coisas, sabe, de parque de diversão, essas coisas não é muito minha praia. Paraquedas. Tem um negócio que eu ainda acho que ainda farei aí em Próximo. breve. Aí assim, eu falei, não vou nisso aí, vamos passar lá na ponte pra gente ver os caras pulando, tá? Mas não vou lá, né? E aí a gente parou e a Aline falava, vai lá, tá. Ficou ali, tocando. Aí daí eu fiquei meio assim e tal. Aí sabe quando você... Eu falei, acho que não vai, né? Deve ter
agendar antes, o negócio e tal. Daí eu cheguei, assim, ó, você vai aqui, ó, tem disponível? Tem. Então você vai aqui você põe o capacete, aqui você põe, e sabe quando você vai indo e tal, Já você foi, nem pensa. Você vai indo. Quando você vê, Tá bom, eu vou. assim, ó, 3, 2, 1. Aí você, né, você pega uma, acho que tirolesa, que você vai pro meio da ponte, e chega lá, pô, é um negócio muito louco, né? Aí os caras te amarram lá o elástico, você vai chegando lá, vai pulando, né, que você tá amarrado. Ai, meu Deus. Você chega lá, tá lá o negócio, né? E, pô, eu nunca imaginava que eu ia fazer Duas isso. opções. Ir voluntariamente ou ser o empurrado. cara de empurra lá, né? É isso. E aí, meu, só sei que eu peguei e fui. Pum, pulei. E foi um negócio muito louco. E essa experiência, né, por mais bobinha que pareça, essa experiência mudou uma chavinha na minha vida, me deu muita coragem de encarar alguns desafios que antes eu preferia não encarar, seguir minha vida mais tranquilamente. Então ela me deu muita mesmo coragem, muita força para outros desafios que vieram a aparecer na minha vida, para eu encarar de frente e fundo, sabe? Eu quero. É engraçado, né? É uma situação que parece bobeira, né? Um negocinho assim, mas foi claro para mim que isso, e a Lilian também, ela sabe disso, foi algo bem claro que mudou mesmo a minha vida. Foi um divisor de águas. Um divisor de águas, exatamente. Então, assim, aí surgiu o negócio da campanha, né? Voltando, fui candidato, tive acho que 270 e poucos votos. Na hora fiquei super frustrado, porque, né, imaginava, inocente, né? Eu imaginava que eu tinha chance, mas, nossa, não. Não, mas é bastante, primeira vez. É A pandemia. É que na hora, no momento que você na hora descobre eu tava o imaginando, resultado, vou você conseguir. fala, nossa, né? Como que não? Porque E aí, mas depois, quando você para pra pensar Exatamente, que, aí depois... você não era candidato, tua primeira vez, ninguém nem te conhecia. Isso mesmo. Aí você fala, nossa, eu fiz Não tem tudo vida isso. política, É né? isso. Aí depois você A começa maioria a nem olhar. sabia quem eu era. E aí, assim, exatamente isso. Quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, depois de um tempo, pensei bem, conversei com muita gente, eu percebi que realmente foi uma vitória, né? Cada voto desse é muito valioso. São 270 pessoas que saíram da sua casa, foram lá e colocaram o seu número ali. Pá. Acreditaram em você. Acreditaram, São Caetano, dentre quanto- 300 e cacetada candidato. Exato. E São Caetano precisa quanto pra entrar? Depende. Teve gente que já chegou a ser eleita com 500 e poucos votos. Aham. Dependendo do Não, eu pergunto porque Na como é última- uma cidade menor aqui do ABC. É difícil, né? Às vezes a gente pensar de acordo com... Aham. Mas assim, nessa última eleição, eu acho que a pessoa que teve menos votos teve em torno de 800 e pouco, né? Que entrou, né? Que entrou. Mas, por exemplo, no meu partido, o meu partido já era mais concorrido. Ele fez 3 vereadores, mas tudo assim, acima de 1.000, 1.300, uns 1.000 e bastantinho, assim. Então, mas assim, foi uma experiência na minha vida sensacional, né? E aí terminou a campanha, eu falei, bom, agora eu vou me estruturar para advogar. E comecei a advogar, comecei a conversar com amigos. Eu acho que a advocacia de hoje, ela exige muita parceria, né? Então, caminhando junto. O pessoal tem que entender que a gente não é inimigo, né? Que a gente é parceiro. E que a advocacia autônoma não é fácil. Não é. Né? Não é fácil, ainda mais fácil. eu sempre fui acostumado a ter o meu salário, né? Então, é meio assustador quando você não tem um salário, né? Exato. Porque tem mês que você ganha bem, só que tem mês que às vezes não pinga muito, Só né? que naquele mês que você ganha bem, você já tem que guardar um pouquinho. Você tem que ter cabeça pra isso. Caixinha. Você vai guardando Porque você sabe que vai ter mês que É. vão ser vacas magras, né? Exatamente, A advocacia autônoma, ela tem ela tem, é uma gangorra, né? E aí, assim, eu comecei a advogar, legal, beleza, tava legal, e de repente surgiu um convite, né? Eu fui convidado para ser o corregedor da Secretaria de Segurança de São Caetano. Eu, assim, particularmente não esperava também, foi um convite que eu fiquei muito feliz, porque reconheceram, né, o grupo reconheceu o meu trabalho. Assim, eu fui
a princípio eu fui sozinho, né? Tava meio que autônomo também na política, né? E tava sozinho, mas aí a partir do momento que eu entrei, você começa a fazer parte de um grupo, né? E aí, isso é muito bacana. Eu sempre sou favorável a grupo, né? Gosto dessas coisas de estar junto e tal. E aí foi bacana, eu senti que eu fui reconhecido pelo grupo, que eu passei a fazer efetivamente parte do grupo e recebi esse convite, né? Aceitei e comecei a trabalhar na corregedoria. E lá, assim, basicamente é a corregedoria da Secretaria de Segurança, mas é GCM, né? Direto com os GCMs. E foi uma experiência, assim, sensacional, sensacional. Muito bacana, conheci os guardas. Tá sendo ainda, né? Mais ou menos. Como tiveram algumas mudanças, ainda tem uma indefinição. Não sei aí o que vai acontecer. E espero que eu continue, mas, né, às vezes tem algumas alterações aí políticas que a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Mas, sensacional. Muito legal. E é uma função relativamente ingrata, porque você cuida dos processos disciplinares. Mas eu sempre tive em mente o seguinte: promover dignidade, ouvir, né? E tentar me colocar no lugar deles, ver isso. É claro que assim, se chegasse em mim, viu, aconteceu isso, tá, beleza. Então, você nunca puniria ninguém. É que existe também, você tem que respeitar a hierarquia, né? Então, a hierarquia, ainda mais numa força de segurança como a guarda, é muito importante. Então, se chegou até a corregedoria, foi porque teve, né, o supervisor passou para o comando que passou, então chegou em vários lugares até chegar na corregedoria. Então, assim, aí você vai, não, realmente não foi nada, ó, tá. Então você quebra toda a estrutura, você tem que ter isso em mente, né? Cautela, não né? dá para ser a Madre Teresa de Calcutá e entender, né, todo mundo, porque... Querer ser canonizado. Não dá, porque assim, você tem que aplicar a sanção, porque às vezes uma falta, ela acaba comprometendo os serviços do dia, né? Então, assim, é o que a gente sempre fala: justifica, leva atestado, avisa antes para não ter não causar transtorno. Pegando o gancho do que você tá falando, a maturidade e o fato de ter trocado aquela tua chavinha quando você fez o salto, você hoje encara esse trabalho de uma outra forma, concorda? Sem dúvida. Porque você tem amigos lá dentro. E se você der uma decisão que não vai agradar um amigo seu, ele tem que entender que a amizade é a amizade e o teu trabalho é o teu trabalho. Claro, né? sem dúvida. E talvez num outro momento, você talvez olhasse e falasse, poxa, né, meu amigo, você ainda, não que você não fosse aplicar, mas você ainda se sentir culpado. Se sentir mal, né? Se sentir mal em aplicar. Sendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E talvez hoje você olhando, pra você isso fica talvez mais claro, não? Sem dúvida. Pra mim, acho que talvez antes dessas experiências que eu tive, né, como, enfim, bug jump, a candidatura, seria muito mais difícil, né? Não é uma tarefa fácil, mas eu acredito que eu fiz um bom trabalho exatamente por isso. Eu tenho amizades na guarda, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando vem o processo, eu não posso julgar com base na amizade que eu tenho. Dá vontade de nem ler o nome, né? Só ir pro fato em si, só né? você... peraí, eu não quero... Pessoalidade total. É isso. Eu não quero saber o nome. O que aconteceu? Tá. Tal coisa, né? E também, às vezes, pode ter uma ou outra pessoa que você não vai tanto com a cara. Então, graças a Deus, eu não tenho esse problema lá. Mas assim, vamos supor, uma pessoa... eu poderia não gostar da pessoa. Você gratuitamente, né? Taurinos são muito de boa e são muito queridos por todos. Eu sou de boa total, mas sabe? isso não quer dizer 100% de... Não, claro, pode ter. de aprovação. Pode mesmo você fazendo o possível, né, pra ser cordial e tal. Pode ter gente que... mundo. E aí, assim, também, né, vamos supor, se tivesse inimizade com alguém, jamais julgaria, né, teria a mão mais pesada por conta disso. Exatamente. Então você tem que saber separar as coisas. E foi muito legal, foi algo que me fez crescer muito profissionalmente. Né, a gente lida ali com advogados também, foi muito bacana. E então, assim, foi... Mas você saiu um pouco da previdência, da área, né? Acabou saindo Você sabe um pouco. que muita gente fala, pô, mas
você é previdenciário, como que te chamaram tal? Eu falo, mas peraí. Também, você teria que chamar um criminalista? Não tem nada a ver, menos ainda. É isso. Menos Uma ainda. coisa- não, você acabou se afastando da Previdência por conta do trabalho lá, mas isso não quer dizer que não poderia ser um advogado Sim, previdenciarista, Porque, exato. assim, na verdade, você tem que. Você lida com o estatuto. Então você tem que conhecer a fundo o estatuto, É o mais regimento disciplinar. administrativo, né? Aí que eu ia chegar. Você tem que saber o processo administrativo. E eu, como advogado previdenciarista, eu lido muito com o INSS, entendeu? Eu tenho uma certa familiaridade. O processo administrativo, É. né? Então, assim, porque no fundo você vai falar, quem que conhece o Estatuto da Guarda? Que advogado conhece? Você vai pegar e pincelar um em 1 milhão. Ninguém conhece. Então, chegando lá, você, né, se familiariza, estuda, vê bem o procedimento. Isso que é importante, o procedimento do processo administrativo. E assim, nossa, muito bacana. E eu não larguei a advocacia. O que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro lá, né? E à noite eu chegava em casa e trabalhava nos meus casos. Aproveitando em falar, em trabalhar nos casos, quero fazer uma pergunta que está virando a minha pergunta nos podcasts. Vamos lá. Com ou sem pasme excelência? Na petição. Ah, não. Não. Esses clichês jurídicos, eu não sou muito fã. É sincero, não. Eu não respeito, né? É que eu aprendi muito com o Fábio. Engraçado que quando eu trabalhava no Wilson, petições tinham 700 laudas, né? Era um pouco mais extenso. Cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. Mas eu tenho um estilo muito direto e muito prático. Uhum. Sempre vi o processo, embora até tenha feito especialização em processo civil. Depois eu ia te perguntar sobre isso, sobre as suas especializações. E aí, assim, eu sempre, apesar de ter, né, feito essa especialização, eu sempre vi o processo que é como tem que ser visto, como um instrumento. O processo é um instrumento para realizar o direito, ele não pode estar à frente. Né, aquele lance de instrumentalidade das formas. O processo nunca pode estar à frente do direito, né? Então, eu sempre vi petição, você tem que ser direto. E no Fábio, o Fábio é assim, petição inicial, 2, 3 laudas. Entendeu? Nada de jurisprudência na petição inicial, pelo amor de Deus, não. No máximo você coloca em réplica. Em recurso, legal, né? Para dar uma fundamentada, dar uma engrossada ali na fundamentação. Mas assim. Vou mostrar um entendimento favorável pro seu caso, né? Só assim, pra bem- apontar alguma bem ali, coisa, né? Agora, petição inicial, vixe Maria, direto. Ó, é o seguinte, olha, ele trabalhou, tal, ele deu entrada em tal data, foi negado, mas ó, não foi computado tal período, e é isso aqui, ele tem direito à aposentadoria desde o requerimento, Também previdência é uma área mais prática, né? Demonstra se tem direito ou não. Não tem que ficar... Não fico citando lei, nada. Às vezes você até põe assim, nos termos da 8.213. Não sabe qual artigo que é, então não precisa colocar o artigo. É obrigação também dele saber. Não, nem Passou no assim. concurso, como hoje faz, É né? obrigação Mas eu acho que ele vai, esse artigo e tal, né? Claro, você até menciona tal, mas não precisa, né? Ele sabe que a aposentadoria tá ali prevista. Então, né, tem coisa que é desnecessário. Não sei que seja algo mais específico, você faça alguma analogia, que seja num recurso e tal, beleza. Mas, se não, tem muita coisa que você consegue tirar e ser bem direto. Então, sabe, sempre via, assim, as petições de uma forma extremamente direta, né? Acho que a gente... Concisa. Levando direto ao ponto. Sem pasme excelência. Sem data vênia. Os data vênia eu ponho, né? E é engraçado que eu trabalhava com um advogado, um amigão meu, e ele já tinha, assim, um estilo mais agressivo, sabe? Eu sempre tive um estilo mais ponderado e tal. Claro, às vezes você tem que ser mais... Mas nossa, não, peraí, aí aí colocava 500 exclamações. Justiça com justiça, caps lock. Aí a gente tirava uma sarra, brincava, ele
Era divertido. Aí a gente brincava que quando pegava alguma petição no sistema, já sabia quem era quem. Era mó barato. Esse justiça com caps lock, minha mãe é advogada, né? Ela coloca quando é recurso, eu falo, mãe, o juiz não tá te ouvindo gritar, justiça. Não, e assim, e você vê, esse meu amigo, um baita advogado, um grande advogado. São estilos, né? Não tem Estilos de certo e escrever, errado. né? Certo e errado, O importante é resolver. Aparentemente, o Pasma Excelência tá sendo meio que unânime entre os convidados. É que acho que virou a bola da vez agora. Né? E todos unânimes todo mundo é em contra. negar, É tipo, contra. não. É, mas às vezes vai ver e foi. Eu vou falar que eu já pus. E já pus Pasme novamente Excelência, porque eu tava tão mas- chocada com a situação. Eu não me lembro, mas eu acho que eu já devo ter colocado, sim. Às vezes, A Priscila acha E o querido juiz? querido, já que ela é boa, né? Querido juiz. igual um diário, né? Querido, querido juiz. Olha, me entenda. Essas petições clássicas. Aquela que o cara mandou o bolinho, né? Que o processo tava fazendo aniversário. O cara manda uma fotinha do bolo, ó, parabéns, 3 anos aí tramitando. Igual aquele meme também, que o advogado vai perto do juiz e fala assim: Excelência, é meu primeiro processo. Por favor, não condena meu cliente. Tem coisa que vira meme, né? Conta um pouco da sua especialização. Então, a minha primeira especialização foi em direito público, que foi pelo Damásio, né? Ela foi essa aí. Depois eu fiz uma especialização, mas eu não cheguei a concluir porque eu não apresentei a monografia. O TCC, a monografia. Ou hoje tem um artigo jurídico, né? Pois é. O científico. Então, mas eu fiz os que 4 você módulos, apresenta no final. essa pós foi top. Foi na PUC em processo civil, no COGEAI. Essa Nossa, teve aula com os melhores processualistas do Nossa. país, né? Eu sempre, hoje, né, acabei caindo mais até no processo administrativo, mas sempre fui muito apaixonado por processo civil. Ai, é uma delícia. Recursos, sabe? Sempre achei o máximo. E sempre vendo, né, embora eu fiz essa especialização, embora eu sempre fui apaixonado por processo civil, entra naquilo que eu falei, sempre vendo o processo como um instrumento. A gente não pode ver, sabe, o processo como um fim propriamente. Sei lá, que tem coisa que é complicada, entrar em intempestividade, sabe? Pô, sei lá, o advogado perder um prazo de 1 dia, você compromete todo o direito do cliente. Tudo bem, o cliente pode entrar com ressarcimento contra o advogado e tal, mas olha como é complexo, né? Então, acho que algumas coisas têm que ser relativizadas, tudo, porque alguma coisa, flexibilizar. Eu acredito que depois da reforma de 2015, deu uma... Deu. O juiz De te você poder dá várias recolher chances, né? as Tipo custas assim, em ó, dobro novamente e tal, sabe? Olha, né, não vou te dar uma deserção de cara, olha, é uma oportunidade pra você recolher de novo. até pra não perder aquele tempo que você já teve até então, né? Então, acho que depois de 2015, o juiz já vê com os outros olhos, tipo assim... Né? E assim, a gente entra numa questão também que tem a ver com a técnica do advogado, né? O advogado tem que ser muito diligente, tem que ter técnica, isso não afasta essa necessidade, né? Mas eu acho que algumas questões aí têm que ser relevadas, tem que ser colocado o direito acima dessas pequenas questões, né? Mas é claro que isso não tira a obrigação do advogado de ter muito cuidado, né? Atuar com técnica, diligente. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, né? Então, assim, foi muito legal fazer essa pós. Nossa, a gente tinha contato só com fera. Imagina. Era absurdo. né? Nossa, e eu adorava, sabe? Eu ia 2 vezes por semana pra lá na maior alegria. A gente chegava lá, sabe? Aprendia muito, muito, muito. Teve aula com a Rudalvin, não? Tive. Top. Olha. Quem coordenava era a Tereza. A Tereza mãe coordenava. do CPC de 2015. E foi nessa época que eu fiz. Foi bem nessa época de transição. Olha. Maravilhosa. Eu Show. tive aula com ela na pós de processo também que eu fiz. Eu fiz Foi no meu sensacional. curso, mas porque o Darlan Barroso é muito amigo de todos esses processualistas, então eu tive aula com também feras, assim. Muito legal. É. Nossa, você vive no coração ali, né, do processo civil. A PUC, ela tem um berço muito grande, né, no processo civil. E
Aí a outra especialização que eu fiz foi muito legal. Foi aí na minha área mesmo, assim, direitos sociais, direito previdenciário, que foi inclusive na Escola Paulista de Direito Social, que ela não existe mais. Quem criou isso aí foi um juiz federal que sempre atuou na área previdenciária, que é o Marcos Orione. Não sei se vocês já ouviram falar, que ele é bem voltado para a nossa área. E ele acabou criando isso aí, essa escola, junto com a esposa dele, e era sensacional. Eu acho que só devia ter fera. E um nicho bem específico, né? Só tinha fera. E era legal porque também pegava uma parte teórica boa, te dava um embasamento teórico muito bom. Até eu tava conversando com a Priscila Simonato, não sei se vocês conhecem. Outra. Ela é sensacional. Querida, ela é fera. querida. A gente até brinca que a gente é meio primo, né? Porque é Simonato e Simeonato. Numa letra. Previdenciaristas, né? E aí eu fui, acho que faz umas 2, 3 semanas eu fui no escritório dela pra gente bater um papo. E a gente tava até lembrando dessa escola, como era boa. Uma pena que não sei por qual razão acabou encerrando, né? Ela tá dando aula na São Bernardo agora, né? Inclusive ela me falou que ficou muito contente, que agora ela passou num concurso para ser professora titular da Direito São Bernardo, que ela estava até bem focada nisso, e passou, deu certo, tá super feliz lá. Que Bacana. legal. Priscila é uma pessoa muito querida. Ela é muito querida. É uma graça, né? Ela tem um jeito muito Doce, delicado, né? E como falar. ela passa o conhecimento, né? Ela passa o conhecimento, assim, de uma forma tão clara que você fala, nossa, Ela parece uma bonequinha. parece que eu até sei um pouco de direito previdenciário quando eu escuto. E na época né, na gestão passada, na comissão, algumas vezes a gente promoveu o curso com ela, a gente fazia um bate-papo lá. Que aqui na região, é porque ela é professora, acho que desde sempre, assim, né? E assim, pensa na área, quem é professora aqui na região, o primeiro nome acho que vem na cabeça é ela, né? Ela é uma das professoras tops aqui da região, né? Legal, uma pessoa bacana. Aldo, doutor Aldo. E os perrengues? Ixi, é o que mais tem, né? Eu sei de um brabo seu, viu? Eu não sei se você vai contar ele. Vamos. Eu não vou dar spoiler, então. Vou deixar... Eu acho que esse é bom pra falar. Esse é muito bom pra falar. Assim, na área previdenciária a gente passa muito sufoco, né? Eu acho que a previdência, como que tá muito em contato com as pessoas, os sentimentos aflorados, deve ser igual, por exemplo, em área de família, essas coisas, né? Então, é duro, né? Porque a pessoa joga tudo todas as expectativas no seu trabalho. Poxa, e com razão, né? Pô, olha, você é a última chance na vida da pessoa. É de uma gravidade, né? Algo muito sério. Eu lembro que quando eu comecei a advogar na área previdenciária, na verdade até estagiar, eu me envolvia muito emocionalmente com os casos. Então, não que hoje eu não me envolva. Mas a gente Mas eu acho que todo começo de carreira Nossa, do eu sofria advogado... tanto, meu. Isso era uma coisa que devia ensinar na faculdade. Você Você não se ia envolve. blindar. Dá uma estrutura emocional. Blindar que o problema é do cliente. Porque daqui a pouco porque você traz tudo pra você. chora junto com o cliente. Não, e assim, o começo foi duro, porque eu chegava em casa sofrendo mesmo. Era duro. Hoje em dia, claro, eu também me envolvo, não tem como, né? A gente é ser humano. Mas a gente consegue, né, dissociar um pouco, porque senão a gente não teria nem vida, né? Já pensou? Se você absorver tudo para sua vida pessoal, você chega em casa, você não consegue ter uma vida normal com a sua família, né? Você tem que saber separar as coisas. Isso não quer dizer que você não vai ter aquele envolvimento emocional, né? Que você não vai dar tudo do seu trabalho, né? Ali naquele caso. Mas, passado o trabalho, né? Passou a hora que você fecha a porta do escritório, você tem que ter a sua vida, né? Isso a gente vai aprendendo com o tempo, vai pegando um pouco disso aí, né? E aí, pô, você falou agora, eu lembrei da época que a gente ficava de madrugada aqui na Adolfo Bastos, na agência do INSS. Pegava a fila Pra 5 pegar da a manhã. senha. Exatamente. Fiz tanta amizade nas filas, né? Já vi cada coisa nessa senha. Eu imagino. E assim, era muito legal, meu. Era muito bom. A gente ficava lá na fila, chegava lá às 4, 5 da manhã, ficava o dia inteiro lá.
para você ser atendido. Nossa, antes era tudo muito difícil. Muito difícil. Muito. Hoje em dia, você tem INSS digital, você tem guichê virtual, Meu INSS, né? meu INSS, você faz tudo pela internet, Por aplicativo do celular, né? pelo aplicativo, né? Você consegue resolver tudo pela internet. Antes não, nada era virtualizado, né? Era na filinha lá, Era né? filinha, você tinha que ir lá aí dependia de bom relacionamento dentro da agência, né? Porque Quantidade de se o cara não senha. gostasse de você, não ia então era uma loucura, né? E eu vou falar a verdade, eu sinto saudade disso. Eu sinto muita saudade desse contato pessoal com a agência. Hoje é raríssimo. Olha, esse ano eu não fui numa agência da INSS. Então é muito difícil a gente ir nas agências hoje. Você resolve tudo pelo guichê virtual. O guichê virtual foi uma grande conquista, Até né? por e-mail também, né? Às vezes, se é uma coisa mais específica, você manda e-mail, eles respondem. É um serviço bem legal. Eu acho que assim, tecnologia é importante e tem que ser usada a favor da advocacia dos direitos, né? Mas eu confesso que eu sinto muita saudade de ir pro INSS, sabe? E lá no escritório do Fábio era legal que a gente fazia tudo, a gente não tinha estagiário. No começo tinha, mas depois não. E a gente batia o escanteio e ia pra área cabecear. Então, assim, a gente fazia desde de dar entrada em requerimento administrativo até pegar cópia, coisa extremamente, né, simples, até recurso especial, recurso extraordinário, incidente todas as de etapas, uniformização. né? A gente fazia literalmente de tudo dentro de um processo. Não era aquele escritório que, por exemplo, contratava o advogado, por exemplo, só para fazer inicial. Não, Só pra fazer recurso. até em alguns momentos no escritório tiveram algumas, né, setorizações, né, ó, a pessoa ali é mais responsável por isso e tal, mas por um bom tempo foi tudo, sabe, você fazia tudo, você ia lá, dava entrada, eu lembro que a gente ia, levava documentação, levava carteira, pá, entrada, aí, bicho, a gente fez tanta amizade com os funcionários lá, tem uma saudade dos funcionários do INSS, a gente trabalhava muito com o de São Bernardo, a gente pegou ali na nossa visão era a melhor agência. Bernardo é aonde? Acho que é Newton Monteiro de alguma É no coisa. final da Jurubatuba ali, não é? Você Ah, tá. é numa pertinho. avenidinha, assim. Você vai pela Anchieta e tem aquele viaduto novo, é ali do outro lado. Ah, tá. Perto da Jurubatuba, Isso. perto da Brigadeiro, da Faria Lima ali, né? Mas assim, então, pô, dá uma saudade de ir lá. A gente fez, até hoje tem em redes sociais, assim, o chefe da agência, que era o Kleber, nem sei se ele ainda tá como chefe lá. Cara, sensacional, sabe? A gente fez amizade com eles. E aí a gente dava entrada, aí pegava cópia, aí fazia inicial, réplica, audiência, recursos, até os recursos mais complexos, né? Como esses incidentes de uniformização, que são extremamente, exigem uma técnica apurada, né? Você tem que fazer ali o cotejo analítico, né? Pegar um precedente, pesquisar, são coisas A pesadas. Constituição tem que estar na régua, assim, Afiadinha, tudo né? afiado. É uma coisa bem legal. Eu gosto de tudo. Dentro da advocacia, eu gosto de tudo. Desde essa parte raiz de ir na agência, que eu sinto saudade. E também essa parte mais que exige, né? Já uma parte mais técnica, de recursal, tudo. Contagem às vezes, né? Tem muita gente que nem é advogado e faz escritórios mais administrativos, mas, pô, você tem que... Contagem exige muito, você vê a questão da Muito, carência, você tem que se apegar a Quem detalhes. acha que direito não tem matemática, né? Na minha área, é o que mais tem, né? Você tem que saber de cálculo pra caramba. Então conta pra gente um perrengue lá da época de estagiário. Tem? Você lembra de algum da época de estagiário? De estagiário que tinha era comer hot dog lá era ir nas agências. Teve uma vez, ó, olha, tô lembrando agora, faz muitos anos. Teve bronca de advogado. Então, é isso que eu ia falar. Tinha uma advogada que eu trabalhava com ela era legal, tal, mas ela era meio bem metódica, assim, né? Ela falou, Aldo, você precisa protocolar aqui um prazo. Na época da Alameda Santos, lá. Era naquela época que a Justiça do Trabalho não era concentrada na Barra Funda. Ela era em toda... vários prédios. Então, ó... Então, da primeira à 10ª vara num prédio. Aí da 11ª, 20ª em outro. Alfredo Issa, não Isso, Alfredo Issa. Tinha em vários pontos ali de São Paulo. Daí, mas era tipo...
Fechava aí antes, né? Hoje em dia você pode protocolar até 23h59. Isso. Mas antes não, eu acho que fora, não lembro se fechava 6 ou 7 e chegou assim, faltava meia hora. Ó, Aldo, preciso que você protocole essa petição lá pra mim e tal. Eu falei, não, beleza, deixa comigo. Só sei que aí peguei metrô e tal, me enrolei e tal, cheguei na hora, pum, fechada a porta. Meu, eu fiquei desesperado. Eu ainda não sabia direito o que era. Pra falar a verdade, eu nem cheguei a olhar a petição. Foi tão corrido, sabe? Ó, você precisa protocolar lá hoje é o prazo. Vou. Tal. Vai. Eu fiquei desesperado. Lembro que eu voltei ali. Lembro quando eu passei ali na Delamare, por Heliópolis. Sabe? Depressão total. Total. Parei até no botequinho ali. Ali na Delamare. Parei no botequinho ali. Tomei uma cervejinha pra dar uma relaxada. Falei, meu Deus, tô perdido Bom, na vida. eu tentei, né? Você Bom, pensou, eu tentei, mas não deu, né? Falhei agora. Aí, né, não falei nada, nem liguei. Falei, bom, perdido, amanhã, não vai adiantar nada, né? No dia seguinte a gente bate um papo aí. Aí falei, vai matar, acabar com a minha vida. Já era, hippie. Aí peguei, cheguei no escritório e tal, fui conversar com ela e tal, né? Pronto pra apanhar. Então, né, doutora, aconteceu isso. Ela pegou, tudo bem, protocola hoje, isso aí não era nada, não. Então, assim, eu falei, como assim? Mas não era um prazo fatal? Era, mas não era recurso, dá pra protocolar depois, vai, tal. Pode ficar tranquilo, protocola aí depois, tal, que tá tudo certo. Aí você fez assim, né? eu não sabia se eu ficava aliviado ou se eu ficava bravo com ela pelo nervoso que ela me fez passar, né? E eu nem li a petição, deixei na pastinha ali. Eu quero ver isso. Meu Deus, é um desespero. Mas essa história que a Priscila falou foi louca. não, aí já foi na advocacia. Já, né? recente. Mas eu imagino que você deve ter tido vários durante a profissão. Sim. Né? Durante a época. A gente que advoga, ainda mais trabalhei no escritório lá, que o volume sempre foi grande, né? Nosso volume no Wilson, no Fábio, sempre foi muito grande. Então, sempre, né, acontece alguma situação, assim, peculiar. Mas essa foi duro, né? Eu lembro que acho que foi no ano passado. Foi ano passado, Foi no ano né? passado. Eu tava lá em casa, tal, trabalhando no meu escritório em casa, tal. De repente, o pessoal do grupo lá, os grupos, assim, de advocacia, pô, mas o que tá acontecendo no INSS? Os caras fecharam a rua ali, polícia, GCM, tudo. E aí eu falei, o que será que tá acontecendo? Aí começou a informação, tal, não, tem um homem com uma bomba lá. Daí, nossa, que loucura. Como assim, cara? Um cara com uma bomba, né? Pois é, tá, o cara tá ameaçando explodir a agência, tá? Falei, nossa, meu, que loucura, né? Aí só sei que aí filmaram lá, meio que resolveu a situação depois de algum tempo. Parece que ele tava fazendo, o pessoal meio passavam como se ele estivesse fazendo de refém e tal, né? Ameaçando explodir, ninguém queria sair, esvaziaram a agência e tal, fecharam a rua. Aí mostraram um vídeo e era um senhor, né? Numa cadeira de rodas, sem as pernas. E com os negocinhos ligados, assim, sabe? Uns fiozinhos, assim. Você fala, nossa, uma bomba, né? E aí conseguiram contornar, conversaram com ele e tal. E assim, na verdade, era um simulacro, não era uma bomba de verdade. E o que acontece? Ele fez isso porque ele não aguentava mais. Ele falou que não estava recebendo um atendimento digno, o benefício dele tinha sido cortado, ele estava sem receber. Ele se viu em situação de total desespero. Fazer alguma coisa. E a ideia dele foi exatamente essa, chamar atenção. Imprensa, pô, e tava todo mundo lá, Globo, Record. Qual agência? São Caetano. São Caetano. E aí, eu falei, caramba, eu fiquei morrendo de dó dele. Eu falei, caramba, meu, que loucura, né? Sem querer justificar o ato, né? Mas assim, a gente se coloca no lugar dele, um ato totalmente esperado. Ele não teve o intuito de machucar ninguém, foi pra chamar realmente a atenção. É claro que você tá lá, você não sabe, né? É. Meu Deus. Na Primeiro dúvida, momento, sai todo mundo claro. correndo. né? E aí, por uma coincidência aí da vida, a filha dele é amiga de um amigo meu que é advogado também, parceiro meu, e eles acabaram me passando o caso. Eles entraram em contato comigo, a gente tá com ele aqui, e a gente quer
E aí, no mesmo dia, eu fui lá na casa dele conversar com ele. Homem bomba. E assim, e tudo, televisão, tudo passando assim. Tanto que aí a gente até chegou junto lá, a gente deu entrevista, eu junto com ele, daí eu fiz um vídeo do lado dele, explicando a situação, falando que a gente tentaria resolver e tal. Mas foi mais pra acalmá-lo, né? foi muito legal, porque ele foi muito legal comigo. Eu também até tava preocupado, falei, nossa, né? Um cara assim, de repente é um cara bravo, mas muito pelo contrário, ele era um cara super tranquilo e que realmente ele se cansou. Você viu sem saída, né? Exatamente. E aí eu acabei, né, pegando o caso dele e tal. Hoje a gente acabou criando até uma amizade, assim. E ele sempre foi muito legal, muito gente boa, tranquilo, né? Você vê a ponto aonde as pessoas podem chegar, né, quando elas têm seus direitos violados, quando é praticada uma injustiça, quando a pessoa não recebe um tratamento digno. Eu acho que, né, algum servidor não tratou ele tão bem. Tava em época de pandemia. Tava em época de pandemia, Fechado, você não resolver tinha as coisas. acesso. Foi uma loucura. Então, assim, esse caso foi um caso bem peculiar e que eu gostei muito de atuar, porque, sabe, eu lembro que eu via na televisão e falava, pô, queria tanto pegar esse caso, o que eu faço, né? E aí caiu no meu colo, Jogou assim. pro universo, voltou. Quando tem que ser, né? Não tem jeito. E foi muito legal, foi um caso muito, assim, importante pra mim, né? Já foi maltratado por juiz alguma vez? Olha, maltratado. Olha, juiz, servidor do INSS, cartorário, claro, já aconteceram algumas situações assim, né? Mas nenhuma muito grave. É que Não. o doutor Aldo, como atua na parte de previdência, é tudo federal, né? Então é outro nível, né? Eu tive pouco contato com o estadual. E, inclusive que lá no escritório era separada essa parte. Porque acidente de trabalho tem competência estadual. Mas era um outro setor do escritório. Então sempre trabalhei muito com Justiça Federal. Mas assim, claro, né? É que assim, a gente já vê a diferença. Agora é praticamente a mesma, porque o pessoal não vai mais no fórum. Mas se você vai num fórum, época não pandêmica, num fórum estadual e num fórum federal, você vê a diferença de movimentação, né? A movimentação Sempre é mais foi. tranquila, Verdade. federal. Aqui na Pereira Barreto, vixe, aqui a gente já veio muito. Mas assim, olha, já teve, claro, né, situação em que o juiz às vezes cometeu algum excesso desnecessário. Sempre procuro ser muito tranquilo, também não gosto do embate, né? Não, e na minha área, graças a Deus, eu não tenho muito disso, né? Por exemplo, teve várias audiências que eu fiz que o procurador do INSS nem ia. Então, em muitos casos nem tem audiência. Tem quando é pensão por morte, que precisa comprovar dependência econômica, sabe? Mas tem muitos casos, a maioria dos casos previdenciários não tem a audiência, né? E alguns têm perícia, mas às vezes não tem audiência. Então, assim, o que eu já vi, coisa que eu já vi, mais INSS, sabe? Já vi servidor desrespeitar advogado, já vi do meu lado. Teve uma vez que eu tava naquela agência da Xavier de Toledo, em São Paulo, teve um servidor do meu lado, falando pro segurado ali, olha, não vai atrás de advogado não, que advogado vai querer roubar 30% do que você vai ganhar. Nossa, que absurdo. Então, assim, na minha frente. Daí eu falei, dá licença, não é bem assim e tal. Olha, desculpa me intrometer, mas eu não tenho como, porque eu ouvi. Mas não funciona assim. A advocacia, às vezes, ela corrige algumas imperfeições que acontecem, né, no processo administrativo, ou questão de entendimento. Cada um tem o seu papel na sistemática. Você tem um profissional acompanhando o seu processo, né? Eu acho que, assim, por outro lado, eu também procuro ter muito cuidado em generalizar que juiz, que servidor trata advogado mal. Acontece em casos pontuais, como também advogados, às vezes, cometem excessos também. Eu acho que a gente tem que não tornar, sabe, uma guerra entre essas figuras, né? Todos têm o seu papel. Um depende do outro, né? E se a gente estiver em sintonia,
É muito importante isso. Então, eu tomo muito cuidado, principalmente com o servidor, já vi desrespeito. Eu mesmo já teve vez que, no desespero para resolver, e você às vezes não concorda com a decisão, às vezes você até, né, acaba sendo um pouco mais ali agitado, né? Mas eu acho que isso são casos pontuais. Acho que se todo mundo procurar ter cordialidade, procurar, né, ter respeito, educação, a chance de acontecer isso é mínima, né? É bem pequena. E me diz uma coisa, uma curiosidade. Pensa em dar aula? Olha, eu assim, eu gosto muito de dar palestra. Palestra, né? Gosto bastante. Aula eu já acho um pouco mais complicado. Cheguei até a dar aula na pós-graduação de Direito Previdenciário da OAB de São Caetano. Quem está coordenando é a Adriane Bramante. Outra querida. Essa outra também, fera que é daqui. fera. E então, assim, foi muito legal, mas foi só assim, uma aula e tal. Recebi 2 convites para dar aula esse ano, mas eu não consigo, pela minha agenda, né? Com a corregedoria, ela me toma o dia inteiro. E os meus casos, eu trabalho até meia-noite, até 1h. Eu vou, às vezes, madrugada dentro. É uma pena, porque ele fala de uma forma tão tranquila, né? Que eu acho que passaria uma paz para os alunos. Eu quero dar aula algum dia ainda. Agora eu não consigo. Uhum. Eu teria que abrir mão de algumas coisas que hoje eu não consigo. Uhum. Mas lá na frente, se eu tiver alguma tranquilidade maior, né, eu penso em fazer alguma outra especialização, de repente um mestrado, eu quero fazer, né, continuar estudando. Acho que a gente tem que estar em constante, né, contato aí com tudo isso. E penso sim em dar aula lá na frente, mas é algo que eu acho que é muito sério, né? Para eu chegar e me comprometer sem ter o tempo para eu dar o máximo de dedicação, né? Demanda muito estudo, demanda muito cuidado. Então hoje, infelizmente, eu não consigo, mas se Deus quiser, amanhã e algum dia eu vou conseguir fazer isso. Doutor Aldo, já que é de São Caetano, aproveita e presta concurso lá na USCS para dar aula de olha aí. previdenciário, né? Eu tive no 10º semestre previdenciário, então. Você estudou lá na USC? Aham. Tem na Teve aula com a Estela? a Pô, a Estela. Estela é sensacional. A Estela. Eu tive previdenciário com o Jorge, que dava prática trabalhista, e ele deu previdenciário pra gente. Adorei a aula de previdenciário, tal. A gente teve no 10º semestre. E fica aí a dica, ó. Quem sabe lá na frente. E o mestrado, outra curiosidade. O mestrado provavelmente pende para a área social. Então, assim... É o que te move desde lá atrás. Eu me ligo muito nessa parte de direitos sociais, né? Tanto na parte da advocacia e na parte da política. Na verdade, quando eu resolvi entrar na política foi porque eu acho que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem esse poder. É difícil, você luta contra um sistema, né? Existem muitos interesses particulares, mas tem que prevalecer o interesse, né, da coletividade. É possível você promover bem para a sua comunidade. E eu vejo a advocacia justamente como isso. O papel da advocacia, né, no controle das relações, né, para você resolver o problema das pessoas, o problema jurídico. E aí entra uma gama de áreas, né? Pô, o direito criminal, que você lida com a liberdade, o direito de família, o civil de modo geral. A minha área, que é uma área social, né? Você consegue um benefício que foi negado para uma pessoa que faz jus a ele. Então, é fazer a diferença na vida das pessoas e da sociedade. Isso move a gente. Se a gente não tiver isso, é muito difícil você ter estímulo para seguir, né? Eu acho que a gente encontra isso na advocacia. E como eu vi essa possibilidade na política, eu tenho, né? Eu acho que a gente pode fazer a diferença lá também. Mas uma coisa caminha com a outra. Sim. Eu não quero jamais, né? Muita gente me perguntava, mas você largou seu escritório, suas coisas? De jeito nenhum.
Eu sigo na advocacia. Eu acho que o direito é uma área tão, assim, viciante que a gente vê senhorzinhos, assim, né? Bem idosinhos no fórum, né? Porque não consegue parar de advogar. Não para. Não para. Exatamente. Então é muito difícil você parar, né? Mesmo porque é uma atividade intelectual. Ela não exige do seu corpo. Tudo bem que a gente fica até desgastado, né? Tão emocionalmente que às vezes até o corpo parece que passou um caminhão, né? Mas não é um trabalho braçal que exige um vigor físico, né? É uma atividade bem intelectual. Então, enquanto você tá com a cabeça boa, você vai seguir. É difícil você pegar e parar, só se você não gostar mesmo, cansar. E a gente se decepciona muito. Eu até tava conversando com um amigo meu esse fim de semana, ele tá decepcionado com a advocacia. Ele perdeu, sabe, o ânimo de seguir advogando, ele não gosta mais. Então, eu conheço colegas que por um tempo até abandonou mesmo a advocacia, foi fazer outra coisa, foi empreender, foi trabalhar com outras e depois acabou voltando em algum momento de novo para advocacia, porque ela também a advocacia ela te chama, né? Quando você tenta sair dela, parece que acontece alguma coisa, começa a aparecer, fala assim, ela fala, volta, de tal quer separar, volta, fulano de tal morreu, não sei o quê, começa a pipocar casos. E assim, eu até entendo algumas pessoas, porque realmente algumas coisas dentro da advocacia são muito frustrantes, né? Às vezes eu mesmo, na área que eu atuo, às vezes eu sinto que eu tô advogando contra tudo e contra todos. Parece que todo mundo tá contra a gente. Tá sozinho, né? Então, assim, é muito difícil. Então, eu entendo os colegas que superação, determinação, não se deixar levar pelo primeiro não, pela primeira dificuldade. A advocacia, caindo num clichê aí, a advocacia não é para os fracos. Não, e nem porque você vai ter improcedência. Você vai ter improcedência. Você vai ter que recorrer, você vai ter que brigar, né? E na minha área, seja no administrativo, muitas vezes é negado, aí você já tem que ir contra essa decisão, às vezes mandado de segurança, às vezes ação ordinária. Você vai levar não atrás de não. Não atrás de não. Você vai buscando, e buscando, exatamente. A luta incessante pelo direito, né? Exatamente. Então, assim... Ou pela justiça. Sim, pela justiça social, né? Eu acho que isso é importante. E a gente luta, cansa, desgasta. Por isso que eu entendo alguns colegas que realmente cansam e desistem, né? Às vezes chega uma hora e o cara fala, eu não aguento mais, sabe? Quero alguma coisa mais tranquila, eu entendo. Mas assim, pra mim, o que te move, né? É o que nos move. A gente gosta muito disso. A gente vive da advocacia, então é muito prazeroso. Então, vamos lá. Planos para 2022. Temos aí mestrado, aulas. O que você... Talvez... projeta aí para esse ano? Estamos voltando, né, de uma pandemia. Da aula esse ano, acho que não vou conseguir. Minha área é focar no escritório, né? Eu acho que tem algumas coisas aí que eu posso fazer. Focar em fortalecer parcerias, firmar mais parcerias. Dar palestra, já estou agendando algumas aí, gosto muito de palestrar, acho legal. E acho legal porque é mais leve do que a aula, né? Aí você pega um tema, você discorre, você ouve, fala, vai falando numa boa, vai fluindo legal. Lives, podcasts, eu gosto dessas coisas. E seguir na política também, eu acho que na administração a gente consegue também ter um contato direto com o munícipe, consegue resolver questões ali do dia a dia. Esse contato eu acho bem bacana. E então, assim, eu acho que nessa parte aí da administração pública, eu acho que também tem muita coisa para fazer, muita coisa que eu acredito que eu ainda possa realizar. E na advocacia também, seguir desse lado. Talvez, de repente, alguma especialização, um mestrado é algo que eu quero. Eu vou começar a dar uma olhada com mais carinho nisso. E mais pra frente aulas aí, mas acho que 2022 não vai rolar, não. Tem que ser um pouquinho mais vai ser projeto um pouquinho mais pra frente. Vai ser um projeto um pouco mais pro futuro, né?
A gente sempre fala aqui, né, Isa, que o direito é aquela profissão que você não para de estudar nunca. Nunca. Porque ele tá em movimento, ele muda. Então, às vezes é coisa diária que muda, né? Você precisa estar sempre E atualizado. a própria reforma da Previdência, ela Então- mudou completamente a sistemática do direito previdenciário. Se a pessoa parou de estudar em 2018, esquece. Ela Não sabe mais nada de... sabe nada. Então, assim. Ela tá sem mercado de trabalho, ela tá sem campo de trabalho, né? Exatamente, acaba ficando para trás, né? Se a pessoa não se especializa, não vai atrás, ela acaba não prestando um serviço De qualidade. de né? qualidade, digno para o seu cliente e acaba ficando para trás, né? Porque no fundo a gente vive de indicação, você presta um trabalho bom, o cara fala, pô, esse advogado é bom, esse advogado é sério, trabalhou legal, me ajudou, então aí vai indicando, então é isso, né? Você acaba ficando conhecido pelo seu trabalho, pela diferença que você faz na vida das pessoas, né? São as pessoas que vão te indicar, né? Doutor Aldo, deixe suas redes sociais pra gente. Bom, eu gosto muito também de redes sociais, principalmente hoje eu uso mais o Instagram. TikTok não, ainda não entrei nas dancinhas. Acho que não é muito pra mim, né? E tem que tomar cuidado, né, com a com o OAB agora. provimento, com a OAB. Tá de olho. Vai ostentar em rede social, que não pode. Aquele churrascão. Hoje em dia a carne tá tão cara que você posta uma picanha, você tá ostentando. Você posta uma selfie no mercado, você já tá ostentando, né? Não, postou do lado da carne ali do açougue. O açougueiro, né? Vem cá. Aquela... Tchau, tá aqui a vermelha. Não dá. Então, assim, eu gosto muito de Instagram, gosto de me conectar com as pessoas ali. Constantemente eu posto. O meu Instagram, acho que é aldo.simeonato. Tá. Aldo.simeonato. E no Facebook tá o meu nome completo, que é Aldo Simeonato Filho. Aí, quem quiser mandar solicitação. Sigam o Dr. A Aldo gente vai nas redes deixar sociais. A gente vai aqui, deixar embaixo aqui isso, legal. do vídeo. Dr. Aldo, esse aqui é um presente pra você. Ô, louco! Da nossa patrocinadora, parceira, Santa Mordida, @Santa Mordida. Sigam a Amanda Vano, que é a proprietária. Vou seguir Isso, siga também e abra seu lá. mimo Com licença. pra adoçar aí. Aqui a deve sua ser bom, hein? Só... Opa, olha só, brigadeiros. gourmets. Ó. Puxa, muito obrigado. Imagina. Muito Dr. obrigado. Aldo, a gente que agradece a sua presença. Obrigado. Obrigada por ter compartilhado aí toda a sua trajetória de vida com a gente. Mais perrengues. uma história que inspira, né? Muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua confiança, pela sua presença. E foi demais conhecer um pouco mais aí de toda a sua trajetória. Parabéns. Eu que agradeço muito. Foi um prazer. Eu nem vi a hora passar. Pra mim, parece que a gente tá 10 minutos aqui. Então é muito gostoso, né? Conversar, vocês são muito boas de papo, conduziram muito bem Obrigada. a entrevista, não sei como chama aí, podcast. E muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. Vocês estão de parabéns, vocês estão voando aí, vocês têm tudo para fazer muito sucesso, torço por vocês. Obrigada. E muito obrigado. Vamos junto, vamos caminhando junto. Estamos de portas E abertas. é isso mesmo, a gente quer mostrar, né, para estudante de direito, para quem pensa em fazer o curso de direito, Concurseiro. que é uma profissão maravilhosa, Sem dúvida. né? E ali, Sou apaixonado pela advocacia, tenho muito orgulho de ser advogado. É isso, Muito. Pra mim não isso. tem profissão mais bonita. E são histórias, assim, incríveis, que inspiram. E a sua veio para inspirar mais um pouco a gente, né, aí. Isa? Muito obrigada. Obrigada Obrigado, mesmo pela muito presença e obrigado. pela confiança. Obrigada, doutor Aldo. E, gente, nos sigam nas redes sociais, @do Mérito com Elas, no Instagram, no TikTok. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem aqui no vídeo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!